Agora a gente vai conversar sobre a sexualidade feminina. Como será que ela anda? Será que as mulheres realmente estão gostando da sua vida sexual ou estão precisando melhorar? Convido você a esse bate-papo, que inclusive foi gerado por causa da repercussão do filme 50 Tons de Cinza. Por que será que esse filme está causando tanto, principalmente entre as mulheres? Veja aí. O primeiro filme da saga 50 Tons de Cinza tem provocado reações inusitadas nos cinemas do mundo todo. Numa sessão de pré-estreia aqui no Brasil, as fãs não se aguentaram. Num shopping de Recife, uma espectadora flagrou seu marido assistindo ao filme algumas poltronas ao lado com uma amante e partiu para cima dele. Por que será que a história da jovem estudante de literatura, que se vê envolvida em uma complexa relação com um poderoso magnata, tem mexido tanto com o imaginário das mulheres? Eu acho que acabou sendo, não sei exatamente a palavra que usar, mas ele acabou abrindo um pouco a mente para algumas mulheres que talvez elas se fecham. O filme ele acaba sendo uma maneira delas se expressarem. É que as mulheres gostam de descobrir coisas novas. Criar, imaginar, é isso. Mas tem coisas lá que não dá pra fazer na vida real. Um cara que vem, prender uma mulher e tal, todo aquele fetiche e tudo mais, uma mulher, você vai deixar fazer isso, corre. Uma mulher não vai ficar na frente do cara. Ah, não, tudo bem, eu curso. Corre. Um cara quer te bater, corre. Não existe o caso. Pelo menos a minha opinião é essa. Não existe o caso de ficar, não, que eu tenho curiosidade em sentir, ele me atrai. Não existe o caso, que é isso. Ele aguça aquilo que algumas mulheres sempre quiseram. Não que a mulher queira levar porrada, não é isso, né? A mulher quer ter uma pimenta no relacionamento, né? E se o cara pega mais forte, ele consegue aguçar aí outros sentimentos da mulher. De alguma maneira aguçou a minha imaginação, mas eu não levaria algumas coisas do filme para minha vida real. Algumas sim, outras não. Mas aguça ou não aguça? Aí eu deixo em off. Segundo o Dr. Eliano Pellini, médico ginecologista, a saga 50 Tons de Cinza contribui para melhorar a saúde sexual feminina. Então, infelizmente, no passado, as mulheres não tinham estímulos suficientes para serem levadas a interesse sexual espontâneo. Nós sabemos hoje que a maioria das mulheres não tem interesse sexual espontâneo, tem interesse sexual neutro. Diferente dos homens que pensam em sexo de 8 a 10 vezes por hora, as mulheres pensam em sexo apenas quando são estimuladas e saem da neutralidade para um lado receptivo. Esses novos filmes, esses novos livros, essa tendência que se mostrou atual, principalmente pelo acesso às redes sociais e a facilidade de comunicação através de fotos e principalmente de mensagens, fez com que as mulheres tivessem mais chance de se autoconhecer, de se tocar e de usufruir imagens que antes os homens participavam. 50 Tons de Cinza, por exemplo, foi um livro que revolucionou essa sexualidade da mulher madura. O filme também é um sucesso de venda, mas ao mesmo tempo você percebe que se você solicitar àquela mulher que viu o filme e leu o livro, você vai ver que o homem que aparece no filme nunca é aquele homem que ela imaginava no livro. O que significa muito dessa mágica do filme, do livro e dos objetos eróticos estão no intelecto individual de cada mulher. Então essa é a diferença. Enquanto os homens têm uma visão muito focada, qualidade do corpo, qualidade dos seios, as mulheres têm uma visão muito mais ampla da sexualidade. Portanto, os filmes são úteis, os livros são úteis, mas dificilmente preencherão todo esse universo misterioso que existe dentro da sexualidade feminina. O Revista da Cidade quer saber por que tantas mulheres estão se identificando com o filme. Polêmica no ar. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui no Revista da Cidade Ana Canosa, que é psicóloga e terapeuta sexual. Seja bem-vinda à revista. Como é que tudo vai? bem? Tudo bem, Regiane? Tudo ótimo. Obrigada pela presença aqui. Imagina, prazer. Será que através desse filme, através do comportamento, da leitura do comportamento que as mulheres estão tendo com relação ao livro, ao filme, que tipo de diagnóstico que você acredita que dá pra gente fazer a respeito da sexualidade feminina, da vida sexual feminina? Então, é interessante. Eu acho que o 50 Tons de Cinza, ou ele é amado ou ele é odiado. Né? E eu consigo entender, eu acho que por que ele é amado e por que ele é odiado, até na fala dessas mulheres e homens que vocês entrevistaram, do Eliano, né? Porque, assim, dependendo de como a mulher está vivendo a sexualidade dela naquele momento,
ela visualiza o filme de um jeito. Então, vão ter mulheres, por exemplo, que nunca tiveram a facilidade ou, sei lá, tinham vergonha, por exemplo, de ler um texto erótico, né? Então, você pega o livro ele é um romance, então você não anda no metrô com, assim, contos eróticos. Não, você anda no metrô com 50 tons de cinza, tá todo mundo assistindo. Ele tem todo um enredo romântico que facilita com que aquela mulher que não consegue lidar com o erotismo de maneira mais bruta, mais direta, fantasia em cima do erotismo. Então, tem isso. Tem aquela mulher que ela está de saco cheio da relação emocional dela e sexual do casamento dela. E aí, quando ela lê o livro, ela começa a recriar na fantasia, como bem o Eliano falou, como é que ela pode ver. E as mulheres são muito curiosas. Então, aquilo serve como um estímulo para ela pensar junto ao companheiro o que eles podem fazer de diferente. Tem aquela mulher que está olhando para o marido dela como um cara que não serve mais para nada, que também eu acho que é uma fala muito ruim até das mulheres. Ah, meu marido está desempregado, ele não tem sei o quê, ele não serve para nada. Aí ela olha Christian Grey, nossa, Christian Grey, que não existe, milionário, né? super bem sucedido, cara lindo. Aí ela pega e fica ficcionada nesta personagem, dizendo, eu quero um homem como o Christian Grey que tem pegada, porque ela já acha que os homens hoje não têm pegada nenhuma, porque está tudo muito acomodado. As mulheres que estudam questões de gênero, né, como os papéis de gênero se moldam na cultura, como é que a cultura coloca que a sexualidade feminina deve ser, a sexualidade do homem, tem horror a esse filme. Porque o cara é machista, ele é emocionalmente perturbado, né? Fica dando a ideia de que o homem poderoso sexualmente é o que bate na mulher. Então, o filme acaba recriando papéis de gênero que a gente, né, com toda a leitura do feminismo, que está ali, igualzinho. E ela, uma retardada. Com 21 anos, ela não sabe nem fazer uma entrevista com o cara, que ela já cai no chão, ela fica toda, né, uma pessoa que nunca beijou ninguém, que beijou 2 pessoas na vida, que não sabe o que faz, que acha o homem incrível. E que ainda era virgem. E que que ainda era virgem, até aí tudo bem, mas assim, eu acho que coloca as mulheres numa posição também de muita submissão, né? Embora ela esteja ali querendo aquilo, descobrindo. Então, eu acho que o filme, o livro, né, ele vai pegando as mulheres em diversos momentos da vida. E é por isso que as reações são tão diferentes e tão polêmicas ao filme. Agora, é um conto de fadas, totalmente. O príncipe encantado, no cavalo branco, só que ele vem de áudio, vem não sei o quê, e ela é uma menina doce, meiga, quase virgem, que está ali e vai ser direcionada por ele. Inclusive, eu li um texto de uma psicóloga norte-americana, um post, em que ela associa comportamentos dele, do Grey, do personagem, com a mulher, como uma coisa mesmo de direção, assim, de assédio. O cara manda você vestir a roupa, sabe? Tipo, pai, eu quero que você vista essa roupa. Você não vai visitar a sua mãe. Aí ela vai visitar a mãe, ele vai correndo atrás e ela não pode. Quer dizer, é uma coisa de poder sobre o feminino muito forte e, ao mesmo tempo, recriando uma imagem que a gente já tem, que é essa fantasia ideal romântica do príncipe que vem com a pitada do erotismo, porque nós estamos num momento social onde o sexo ele aparece também como uma necessidade feminina. Aí o filme pega tudo isso, o livro pega tudo isso e apresenta para a mulher como se fosse uma salvação, né? E é bem isso que a gente pode, como você comentou agora, fazendo essa analogia das histórias de príncipes e princesas, é como se ele viesse salvá-la de uma questão que ela está vivendo muito sem graça, a vida dela não tem objetivo nenhum, ela tem uma vida muito morna, para fria, né? E de repente aparece um ser encantador e que preço ela vai ter que pagar para viver tudo isso que o mundo dele oferece? E ela mais, né? Ele... Logo no começo, e a sacada da autora é essa, né? Quer dizer, ele é um cara que diz assim, eu não me envolvo com ninguém. Tipo, teoricamente ele joga muito limpo com ela, né? Só que ele vem na mesma roupagem de antigamente. Antigamente, até hoje, se a gente pensar na realeza britânica, por exemplo, são os homens que escolhem as mulheres. Então as mulheres se estapeiam, Cinderela lá com as meias irmãs, no baile para ser escolhida do príncipe. Então, que é um problema da sexualidade da mulher e do emocional feminino. A mulher tem que escolher o seu parceiro tanto quanto o seu parceiro a escolhe. E não se colocar na posição de eu tenho que ser a escolhida. Então o filme, né, o roteiro do enredo fala bem assim. Ele diz, você está afim de mim? Eu só quero transar.
que é como as mulheres olham os homens. O homem deseja a mulher, fala assim, ele só quer transar comigo. Que bom que ele quer transar com você, minha querida, porque ele tem uma atração física. O que vai ser depois a gente não sabe. Né? Então, assim, ele só quer transar comigo. E aí ela fala assim, e no primeira noite que ele dorme com ela. Então, ele foi a escolhida, porque com ela ele fez diferente. Pronto, a mulher fala, Aí ele conta uma história do que aconteceu com a vida dele, que tudo bem, tragédia. Aí a mulher já fica assim, coitadinho. Por isso que ele é assim. Então, o filme, né, eu acho que tem coisas positivas, no sentido de você poder ler uma literatura erótica, você se abrir para outras coisas, mas ele também traz uma visão muito machista e redundante, reduzida da sexualidade de homens e mulheres. Tá certo. Bom, eu tenho mais um trecho da entrevista que a gente fez com o Dr. Eliano Pellini para a gente continuar comentando aqui a respeito da sexualidade feminina. Vamos conhecer, vamos ver. O orgasmo feminino é sempre uma surpresa, porque teoricamente dentro das fêmeas do universo, muito poucas têm orgasmos espontâneos. A fêmea humana não ganhou esse presente da natureza, ela aprendeu a ter orgasmos, por isso que é mais valioso. O orgasmo é uma vitória do pudor em relação ao poder. Então, existe uma certa dificuldade para que as mulheres se conheçam. Diferente do órgão feminino, que é interno, o órgão masculino ser externo facilita muito a manipulação e a observação. O parceiro masculino examina o seu pênis diariamente, toda vez que vai urinar, que vai se tocar. Enquanto que as mulheres precisam de ajudas ou de espelhos ou do próprio exame ginecológico para se identificar. E é nesse processo de autoconhecimento, conforme elas conhecem melhor o seu equipamento sexual, que elas vão poder usufruir dele e aí sim aprender a manipulá-lo, aprender os locais que lhe estimulam mais e obter prazer através desse equipamento, que no começo da vida não lhe produz orgulho, mas ao longo da vida, possivelmente através do conhecimento, poderá trazer também uma sensação de prazer, porque tem um equipamento desejado e ao mesmo tempo extremamente útil. Tá certo. Agradecer antes de mais nada o Dr. Eliano Pellini pela participação aqui no Revista da Cidade. E daqui a pouquinho eu volto com a Ana para a gente continuar falando sobre a sexualidade feminina e ela comentando também mais esse posicionamento do Dr. Eliano, tá bom? Para conversar com a Ana, eu quero saber o que ela pensa sobre essa colocação do Dr. Eliano Pellini. Quanto mais a mulher se conhece fisicamente, mais fácil é ela conseguir chegar ao prazer sexual, a ter uma vida sexual plena, saudável. O que você pensa sobre isso? Não tenho dúvida. Acho que o Eliano está coberto de razão. Ele é um médico que tem uma visão muito clara sobre a questão do hormônio do corpo feminino, né? E para a gente poder se conhecer a si mesmo, quer dizer, a gente tem essa questão do desejo, que é diferente do desejo masculino. As mulheres, esse desejo corporal, ele aparece poucas vezes no mês, né? Fisicamente falando, só fisiologicamente, eu não estou falando a partir do estímulo. As mulheres gostam desse estímulo auditivo, gostam da fala, elas gostam do encantamento, isso é uma questão feminina. E a gente precisa se conhecer, porque o nosso aparelho genital, ele é diferente do masculino, né? O clitóris é muito importante para a mulher. Então, quando eu espero do homem, aí a gente volta na coisa do filme, eu espero que a minha sexualidade sempre seja desenvolvida a partir de um homem, eu vou recriando aquela crença de que o orgasmo, meu orgasmo é quem me dá, é o homem. É ele quem vai dar, Se vocês descobriram onde é que vem de vocês avisam que a gente compra para as amigas o orgasmo, porque não é isso, o orgasmo é seu. E para que eu possa ter orgasmo, eu preciso conhecer meu corpo, saber como é que eu chego ao orgasmo, né? E valorizar esse meu genital no encontro, na relação com o outro. Não é só físico, é muito mental também. Exatamente. Por isso que a mulher tem que estar super bem com ela mesma e se conhecendo muito para conseguir tudo isso. Porque nós temos 15 coisas, fazemos 15 coisas ao mesmo tempo. As mulheres vão para a cama muitas vezes com a agenda do dia seguinte, amanhã tem que acordar às 6 horas da manhã, 7 horas. Então a gente tem essa questão também, a gente não aprendeu a focar no sexo. Por isso que às vezes a literatura, o filme erótico facilita, porque você vai entrando naquela questão sexual. E por isso que o livro 50 Tons fez tanto sucesso, porque a mulher está lá lendo, ela entra naquilo, ela foca, e aí ela tem uma resposta sexual interessante para lidar com o parceiro ou com a parceira que ela tiver naquele momento. Então a gente também tem que aprender a usar esses artifícios para focar a cabeça naquilo. Porque a nossa cabeça está o tempo todo assim, ó. E a gente não aprendeu a olhar para um corpo masculino e dizer, nossa, hein, amigo? Puxa vida. E ter vontade de fazer sexo. Isso eu acho que no futuro vai mudar. Por conta do próprio estímulo que a gente tem na mídia hoje de ver corpos masculinos lindos, né? Talvez no futuro os homens
se assustem conosco quando a gente olhar um corpo e desejar este corpo na rua. A gente vê um comportamento bem parecido com o que eles têm hoje, né? Com mais educação, claro, né? sempre. Obviamente. É sempre muito bom, né? Por favor. Você acha que assustaria um homem ou os homens gostam de saber que aquela mulher tem conhecimento do próprio corpo? No momento do ato sexual, quando a mulher mostra uma maturidade sexual, mostra que se conhece, mostra que sabe chegar onde ela quer chegar. Isso é interessante, é legal que o homem saiba disso, ou pela questão do domínio, até que o próprio filme mostrou, o homem gosta de sentir que ele está dominando a situação e que é ele que está dando prazer para a mulher? Eu acho que homens maduros gostam. Homens que entendem a diferença, que querem que a sua mulher tenha prazer, gostam, embora possam também gostar de seduzir. Uma coisa não implica em negativar a outra. Homens mais machistas, mais egocêntricos, vão gostar sempre de dominar. E é uma questão complicada essa questão do domínio, como você mesma citou, né, no começo da conversa. Muitos homens gostam de ter esse controle dentro da relação, né? Que roupa você vai vestir, que hora você vai fazer isso, que hora você vai me esperar pra gente ter uma relação e tudo mais. Isso pode ser muito perigoso, muito danoso para a mulher dentro da relação. Por outro lado, algumas mulheres gostam de ter essa segurança e veem no ciúme como uma prova de amor. Como prova de amor cortês, que também é uma questão da cultura do amor romântico, desde antes do século XVII, que a gente achava que ciúme era prova de amor. Veja, eu acho que esses papéis, eles podem ser muito bem trocados na relação. Quer dizer, uma hora eu domino, outra hora você. Isso é bem interessante para os casais. Se fixar numa posição só, eu sempre vou me submeter ou eu sempre vou dominar, pode ser alguma coisa muito chata. A não ser para quem realmente curte sexualmente a prática, por exemplo, do sadomasoquismo, porque tem pessoas também que gostam dessa prática, essa prática é combinada, negociada, aceita e as pessoas se prendem nesse papel. O grande problema é a gente não permitir que as pessoas sejam livres e exercitem a sua autonomia, mesmo que estejam exercitando um papel. Então, assim, eu posso, ali naquele percurso sexual, naquele encontro, me fazer de mais submissa, de me fazer de mais, né, de que o homem para entrar no jogo, para entrar numa, mas que fora daqui eu tenho a minha liberdade, que eu tenho a escolha de fazer isso, porque aquilo me dá prazer. Tá. Para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que o filme pode repercutir na vida das pessoas mais jovens, porque um dado me preocupou bastante. Eu ouvindo o rádio esses dias, eu ouvi algumas pessoas denunciando que apesar da classificação indicativa do filme, se eu não me engano, 16 anos, é isso? 16 ou 14 anos, por aí. Não tenho certeza. Mas muitas crianças estavam na fila junto com os pais, muitas vezes junto com os tios, assistindo ao filme. Quer dizer, pessoas que estavam abaixo da classificação indicativa estavam entrando na sala de cinema assistindo o filme normalmente, como se pudessem estar ali. Por outro lado, o cinema não pode barrar essas crianças, porque elas estão acompanhadas do responsável. Não existe uma lei que faça com que o cinema deixe-as de fora, o que eu acho que está errado, na minha opinião, mas enfim, é a minha opinião. Como é que isso pode mexer com a cabeça de quem não está preparado sexualmente para ver uma coisa como essa? Como é que isso pode iniciar uma ideia de que o sexo pode ser ruim? Totalmente. Como é que isso pode acontecer? É irresponsabilidade dos pais. Não é para levar a criança para assistir esse tipo de filme, não é, ponto. Não é nem para levar púber, às vezes, que está com 12 anos, o corpo está mudando, mas aquele filme traz toda uma complexidade emocional, como nós estamos conversando, não só da crise emocional dos personagens, mas de tudo que a gente está lendo por trás, que a criança não é um filme, a comedinha romântica tranquila, embora, veja, ele não tem cenas de sexo assim explícitas, né? Mas, de qualquer maneira, ele vai trazer uma complexidade de uma relação de violência, de submissão, que não é para a criança assistir. Os adolescentes, a gente não tem muito como controlar. Os adolescentes vão ao cinema, né? O legal seria que os pais, as figuras de autoridade, os educadores, né, os programas de televisão pudessem discutir este filme por todas essas questões que nós estamos falando, que é como você está fazendo aqui, Regina. Quer dizer, o que a gente pode ler por trás? O que está acontecendo? Para que adolescentes que estão na sua formação e que estão exercitando a sua sexualidade, o início da sua sexualidade, possam também fazer uma reflexão crítica sobre aquilo, trazendo para a sua vida. Então, é nosso papel, como é seu papel, que você está fazendo isso que é ótimo, é meu papel, é papel dos professores nas escolas, nas universidades, fazerem reflexões, porque isso ajuda os jovens e adolescentes a refletir sobre essas relações e essas questões sexuais e emocionais que são realmente complexas. E conversar é sempre saudável, né? 16 anos a classificação, acabei de ver aqui no Google.
Então vamos tomar cuidado com isso também, né, gente? Quero agradecer demais, Imagina, Ana Canosa, por você ter participado do Revista de hoje. Obrigada. Bate-papo ótimo, super produtivo. Vamos deixar o espaço aberto para a gente voltar a conversar. Obrigada, tá? foi um prazer. Quero agradecer também ao SBT por liberar, né? Você que faz parte do programa da Iliana, do quadro Família Pede Socorro. Aliás, com muito sucesso, parabéns, viu? Obrigada. E obrigada mais uma vez. Imagina, foi um prazer. A gente volta a se ver. Obrigada, viu, Ana? Até uma próxima. Ótimo dia. Obrigada. Tchau, tchau.